Então isso é muito importante, que as crenças elas precisam ser trabalhadas. Então se você quer trabalhar justamente para melhorar os seus transtornos, das suas dificuldades e tudo mais, você precisa trabalhar com essas crenças. Como que você começa fazendo isso? Identificando essas crenças, tá? E como que elas aparecem aí na clínica? Na prática clínica, as crenças centrais podem se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, um paciente com a crença central de que é fundamentalmente inaceitável pode interpretar críticas leves como confirmações aí de sua inadequação inerente. Essas crenças se manifestam nos padrões de pensamento automático que ocorrem em resposta a situações específicas e contribuem para a perpetuação de estados emocionais negativos e comportamentos desadaptativos. Crenças de desamparo. Isso é importante, que as crenças elas se manifestam nos padrões de pensamento automático que ocorrem em resposta a situações específicas. Então, assim, você está vivendo sua vida naturalmente e aí acontece alguma coisa. Então, o seu marido chega em casa bravo, você pede alguma coisa para o seu filho e ele não faz, o seu filho é desrespeitoso com você, você não consegue alguma coisa que você queria, qualquer coisa assim. Isso é uma situação, isso é um evento. E aí você vai ter uma interpretação desse evento, que são justamente os pensamentos automáticos. E é comum que você tenha padrões de pensamentos automáticos. Quando você tem padrões, o que seria isso? Seria você ter um tipo de pensamento de forma recorrente. Independentemente das situações, do momento que aconteça e tudo mais, você tem um tipo de pensamento de que você sempre não consegue, que as coisas são sempre assim, que a vida é injusta com você, que ninguém te respeita. E coisa assim. Então, várias situações. Então, uma briga com a mãe, você tem esse pensamento. Uma briga com o marido, o mesmo pensamento. Você não conseguiu algo que você queria, o mesmo pensamento. Quando a gente identifica esses padrões de pensamento, a gente vai entender que eles estão relacionados a uma crença disfuncional, tá? Agora, falando especificamente aqui, por exemplo, crenças de desamparo. Então, funcionamento dos pacientes aí com crença de desamparo frequentemente se sentem aí sobrecarregados pelas circunstâncias da vida, percebendo-se como vítimas de forças externas incontroláveis. Eles podem apresentar um sentimento persistente de incapacidade, o que os leva a evitar desafios ou novas experiências por medo de falhar. Na terapia, esses pacientes podem ter dificuldade em se engajar em tarefas de enfrentamento ou em ver a terapia como eficaz, pois acreditam que nada pode mudar a sua situação. Então eles acreditam que eles são tão incapazes, que eles já tentaram tanta coisa diferente, mas que nada ajuda ele a resolver o corpo, porque ele é muito inútil, porque ele é imprestável, né? Para fazer as coisas, que às vezes pode se tornar uma coisa difícil. Um exemplo prático aqui, um paciente pode evitar procurar novas oportunidades de emprego, acreditando firmemente que todas as tentativas serão inúteis, reforçando o ciclo de desemprego e a baixa autoestima, porque daí ele não procura o emprego, porque ele acredita que não vai dar certo, e aí ele fica desempregado, e aí ele se vê como uma pessoa inútil, incapaz de conseguir um emprego, e aí ele vai reforçando isso. E aí você precisa entender, identificar muito bem se você tem esses padrões de pensamento que fazem com que você caia nesses ciclos de funcionamento. E aí começar então a identificar como isso, na verdade, te mantém no problema. Esse vídeo foi um recorte de uma aula minha na minha plataforma de imunidade mental, o IMD. Se você é um paciente, se você é uma pessoa que gostaria de conhecer um pouco mais da terapia cognitivo-comportamental e como ela pode te ajudar de maneira bem prática, pode ser interessante você conhecer a minha plataforma, o IMD. O link está na descrição. Agora, se você for estudante de psicologia ou psicólogo e quer aprender a prática da terapia cognitivo-comportamental, conheça o meu curso completo e definitivo de TCC, o essencial da terapia cognitivo-comportamental. O link também está na descrição. Qualquer coisa é só falar e até mais.